Oi, Monique. Oi. Oi, Marcela. Boa noite, gente. Oi, pastora. Olá, Érica. Enfim, chegou o dia, né? É verdade. Pois é, ansiosa, nervosa, uma responsabilidade. É porque tudo tá tão corrido, tão intenso, que tá É, assim mesmo. Tá assim a gente está mesmo. aprendendo as coisas a toque de caixa, né? Vai aprendendo e vai fazendo, vai aprendendo e Não, vai não tivemos, executando. não tivemos tempo para fazer estágio. Não, não. Foi assim, vai. Isso, e a gente obedece. E a gente obedece, isso aí. A gente está Eu vou aqui, comer, eu vou apresentar a senhora, porque eu convidei muitas pessoas. Vou chamar de você, tá? fique à vontade. Eu convidei muitas pessoas que ainda não te conhecem, então eu vou apresentar. E aí eu queria também que você falasse um pouquinho, porque eu estava vendo hoje lá no Instagram do Logos, vai ter um seminário, né, uma conversa sobre luto, né, que nesse momento é assim de extrema importância. Aí depois, se você puder falar um pouquinho, porque algumas pessoas que eu convidei estão passando por esse período, então talvez case, né, para elas. Então, Sim. gente, boa noite. Eu sou Érica, sou ministra do Ministério Infantil da Igreja Batista Carioca. E tenho a honra de ter como pastora, de ter como na minha liderança essa psicóloga maravilhosa. Quando eu falei com algumas pessoas, as pessoas, nossa, ele é sua pastora. Eu falei, para conversar com a gente, ela é especialista em terapia de família. E ela vai me falar um pouquinho da experiência dela nesse contexto familiar e principalmente da educação espiritual dos nossos pequenos, né? Nós temos tanta dificuldade ainda de passar alguns conceitos, até porque a geração mudou, né, Sim, Marisete? Então a sim. gente, junto com eles, tem que se adaptar. E aí eu vou passar a palavra para ela falar um pouquinho. E eu recebi algumas perguntas, a gente vai conversando. Tá? Muito obrigada, te agradeço muito, porque eu sei que a sua agenda é lotadíssima. Então, eu te agradeço assim do fundo do meu coração esse espaço que você arrumou aí para mim, para o ministério da nossa igreja. Estou aqui para somar sempre, Érica. Sempre, sempre. Né? Eu gosto muito de dizer que a minha profissão é o meu ministério. E só para me apresentando, né, eu me lembro assim, eu estava lembrando de onde eu venho essa ideia de gostar de ensinar. Eu sempre gostei da área da educação. Sempre gostei da área da educação. Na época do ensino médio, eu fiz formação de professor, o antigo magistério, né? E eu me lembro que eu tinha 12 anos, eu já dava aula para as crianças da igreja. Né? É muito comum isso, igreja É, pequena, no é, interior, né? É muito comum é. isso acontecer. Então, com 12 anos, eu me via com as crianças, dando aula para elas, e ali gostando muito, confirmando esse amor que eu tenho pela educação. Quando eu fiz formação de professor, eu ajudava a minha prima numa escolinha, ela tinha na antiga pré-escola, ela tinha uma Uhum. escola que funcionava nas dependências da igreja em Governador Valadares. Então lá eu também assim, estagiei, ajudei ali com as crianças, já trabalhei depois. Aí eu tomei a decisão de vir para o Rio estudar. Eu fiz 4 anos de educação religiosa. É algo que para mim tem um valor muito grande. Eu agradeço muito a Deus essa oportunidade. Porque igreja para mim sempre foi uma paixão, ministério para mim sempre uma paixão. E eu vim para o Rio e fiz 4 anos de educação religiosa. E lá dentro daquele curso, eu aprendi a gostar de duas coisas, da didática e da psicologia.
Sempre gosto Andam muito da juntos, didática. né? Andam juntas, isto. E aí eu terminei o ensino na educação religiosa e fiz faculdade de pedagogia. No finalzinho de pedagogia, migrei para psicologia. E em psicologia, buscando uma interseção entre os dois, entre a pedagogia e a psicologia, eu fiz estágio em psicopedagogia. Então, eu gosto muito de olhar como que se aprende. A psicopedagogia, o objeto de estudo dela é a aprendizagem. Como é que se aprende? Qual é o caminho que a pessoa faz para construir a aprendizagem? E aí eu fiz estágio em psicopedagogia, pós-graduação em psicopedagogia, isso há 27 anos atrás. Isso há Não foi 27... ontem. Não. Não foi ontem, não foi ontem. Isso há 27 anos atrás. E, e eu sempre acreditei que as crianças precisam caminhar junto com os pais. Né? Foi uma escolha, uma opção minha e do Washington, né? A gente ter filhos enquanto eu estudava, porque eu casei com 20 anos. E aí eu pensei, não, criança não impede a gente de fazer nada, nada. Nossas crianças não impedem. E aí a Tatiana nasceu, eu estava no meio da faculdade de psicologia. Foi aquela criança que ia comigo no carrinho, na sala de aula. Então, o meu caminhar é muito na educação, é muito na psicologia. E me lembro que na igreja anterior, onde o Washington foi pastor, na Igreja Batista do Meia, eu andei junto, enquanto as crianças, Thaís e Tatiana, eram pequenas, eu escolhi trabalhar no Ministério de Crianças. Foi uma escolha, porque eu pensei, eu vou acompanhar aquilo que elas estão vivendo. Eu vou somar o ministério que eu quero que seja uma bênção na vida delas, que era o Ministério de Criança. Minha história caminhou por aí também. Por aí, né? Pra gente caminhar junto. E eu fui com elas. Depois a Thaís foi para os juniores. Eu fui coordenar o Ministério de Juniores. E eu me lembro que nós tínhamos 120 juniores. Imagina você fazer um acampamento com 120 juniores. Nossa, que Foi uma energia. época, foi uma época tremenda, tremenda. De E olha, aprendizado também, né, Maria? Hein? Que eles passam muito pra gente, né? Sim, e eu peguei, olha o livro que eu escrevi naquela época, gente. Meu primeiro livro, Psicopedagogia, um projeto para a igreja. Para a igreja. Vou ler. Mas, olha, nem eu tinha mais. Esse aqui é 2000 Foi em 2000 que eu escrevi esse livro, gente. Nossa, 20 anos. 20 anos, 20 anos. E tem um capítulo nesse livro, eu peguei para ver, porque tem um capítulo aqui que ele fala do que a gente vai conversar agora. O capítulo diz assim, a importância da família na formação da identidade espiritual da criança. Exatamente, que é o ponto que eu queria chegar com você, Marisete. E aí, veja bem, depois de psicopedagogia, eu descobri que não dá para trabalhar criança sem incluir a família. Não. Não dá, não dá. Eu me tornei terapeuta de família há 25 anos atrás. Exatamente por entender que a família é a matriz de formação do ser humano. Né? Antes da criança ir para a igreja, antes dela ir para a escola, Deus colocou essa criança numa família. Deus colocou essa criança no ventre de uma mulher. Olha que coisa forte. Né? Deus colocou ali no ventre de uma mulher, colocou nos braços de uma mulher, dentro de uma família. Então, o primeiro lugar, o primeiro onde a criança vai ter as primeiras experiências é na família. E a igreja, ela soma com essa família. A família é a matriz. Você pode ter a melhor escola, você pode ter o melhor ministério de crianças na igreja, mas a matriz,
aonde a mensagem realmente vai fixar na vida da criança é através da família. Então, o primeiro Até ponto, uma né? das perguntas que eu recebi foi exatamente essa, assim, se, assim como acontece na vida escolar das crianças, se algumas famílias não acabam terceirizando essa educação, né, essa formação da identidade espiritual na igreja, quando na verdade é o contrário, a gente deveria somar com a família, né, pelo que eu vejo, assim, que eu entendo de ministério infantil, É, e é o que você está me passando, à luz da psicologia, que teria que ser ao contrário, a igreja somar com aquilo. com aquilo. Eu posso fazer uma ponte, né, com você, uma vez que eu tenho uma filha de 33 anos. Então, eu posso te falar, né, como eu via o Ministério de Crianças há 30 anos atrás, como eu vejo hoje. Há 30 anos atrás, eu percebia como as famílias tinham uma expectativa muito grande que as igrejas, né, ensinassem sobre Jesus para as crianças. Eu me lembro que tinha uma família não cristã do bairro do Meia, não cristã, os pais não crentes. Mas eles, todo domingo, 9 horas da manhã, eles paravam na porta da igreja, de carro, abriam, os pais, somente o pai fazia isso, abria a porta do carro e a criança, e deixava a criança para ir para o Ministério de Crianças da igreja. Legal, importância, né? Então ele estava ali valorizando a história, né? O quanto a igreja poderia ter conteúdo sobre Jesus, sobre a vida com Deus, sobre a vida cristã. Depois, passaram-se uns anos, eu passei a perceber, talvez há uns 10 anos para cá, eu também fui coordenadora do Ministério Carioquides, na Igreja Batista Carioca, eu comecei a perceber que os pais acham que a vida espiritual da criança é algo que vai acontecer por um acaso. Sim, é. Por um acaso. Do mesmo jeito que é natural a criança aprender matemática, é natural ela aprender a andar de bicicleta sem rodinha, é natural ela aprender inglês, vai ser natural ela também aprender sobre Jesus. Eu parei de ver aquele investimento das famílias na educação cristã da criança. Sim, E sim. a fantasia, a ilusão de achar que vai ser algo natural. Sabe por quê? Porque se eu quero que a criança construa um relacionamento com Deus, isso me compromete. É verdade. Tem que ter Isto um me envolvimento. compromete. É, Então, tem que ter um primeiro, envolvimento. é isso, vai me comprometer. Eu vou precisar levantar cedo no domingo, investir para que todos possam ir para a igreja. Não fala do compromisso dos pais? É, é, é. Então, eu Chegar nem no acho. horário, para as Então, crianças não perderem nenhuma parte da lição. eu nem acho que os pais estão terceirizando a educação religiosa dos filhos. Eu acho que eles não estão se comprometendo com a educação espiritual dos filhos. Perfeito. Uma vez Perfeito, assim. né, se eu valorizar, eu vou me comprometer. E hoje eles pensam que vai ser algo natural. E aí a gente enfrenta um problema agora com essa pandemia, né? Está todo mundo em casa, nosso ministério está todo online, a gente tem produzido toda terça-feira um monte de conteúdos, e só que a gente sente falta das crianças. A gente Sim, tenta alcançar as crianças, e foi até uma coisa que, né, a liderança do ministério chegou a essa conclusão, que a gente não tem que ficar. Foi até por conta disso que a gente pensou nessa live, porque a gente percebeu que não, nesse momento, principalmente nesse momento, nós temos que alcançar os pais. Nós temos que resgatar sim, esses pais. Porque sim, eles são um canal para a gente chegar nas crianças, porque nem todas têm celular, nem todas acessam a internet com facilidade, nem todas têm a destreza, né? Ainda são muito pequenos, precisam que o pai ligue a televisão, que o pai ligue o tablet, que o pai fale, não, vamos agora fazer a lição do ministério. Uma coisa que eu não sei se
você tinha essa percepção, né, na época que você esteve à frente, eu tenho muita, não sei se a palavra correta é aflição. Eu não gosto de falar escolinha, porque não é escolinha. Eu sempre falo isso aqui em casa, nós não vamos para a escolinha, nós vamos para a igreja aprender a palavra do Senhor. Porque não é Sim, escolinha, né? Eu gosto sim. de separar isso, não é escolinha. Escolinha é Isso, lá na segunda, sexta-feira. Na igreja é outra coisa. isso. Porque Isso aí está vamos. misturado. Isso aí, ó. Nós estamos falando assim, que a família é a matriz de identidade da criança. Uhum. E antigamente, e aí eu me coloco nesse antigamente, por causa dos anos de experiência, a educação religiosa era muito legalista. Acho. Era muito em cima do que pode e do que não pode. Era muito em cima de leis, era muito em cima de regras. E essas leis, essas regras, suscitavam muita culpa. Não faça Sim. isso porque Papai do Céu não gosta. Não faça isso porque crente não faz. Não mexa aí. Cuidado com a boquinha com o que fala, a mãozinha no que pega. É. Então, a educação religiosa era muito em cima de regras. E pouco falávamos da experiência espiritual. Ah, é Então, verdade. falávamos de religiosidade, de um manual do que pode e do que não pode. Mas O não bom cristão. ensinávamos a importância da espiritualidade, a importância da meditação, a importância de um Deus maior na nossa vida, a importância da fé na vida da criança. Porque a criança ela precisa ser ensinada a desenvolver a sua fé. Porque aí o que acontecia, Érica? Ensinávamos um código de regras do que podia e não podia. Chegava na adolescência, que era o período natural do adolescente questionar regras. Isso é natural. A É. adolescência um dos objetivos da adolescência é este: é questionar regras e aprender Confrontar, sobre né? as consequências da quebra da regra. A adolescência tem dos objetivos é esse. E muitas das crianças que ficaram presas ao código do que pode e do que não pode, quando chegou na adolescência, se cansou de tanta regra, mas não tinha experiência com Deus. Mas não tinha Sim. assimilado a importância da espiritualidade. Aí eu vou te falar um desafio que eu percebi. Se eu voltasse no meu tempo, sabe, com as minhas filhas pequenas, Uhum. crianças, eu teria investido mais na experiência espiritual. Porque a espiritualidade, ela se dá no clima, ela se dá no ambiente. A gente sente Deus, a gente, né, se emociona com Na Deus. intimidade, né? A gente tem que explorar a intimidade, eles Na buscarem a intimidade, intimidade. isso. E aí quando você fala, eu não gosto de chamar o Ministério de Criança da igreja de escolinha. Porque escolinha a gente vai lá para aprender. É. E eu penso que a igreja é um lugar que nós vamos viver Deus. É. Né? Além de saber cognitivamente que Deus é amor, que Deus é poder, Sim. que Deus é cura, que Deus faz milagre, que Deus é de Uhum. salvação, eu vou sentir esse poder, eu vou sentir essa cura, eu vou ter experiências de milagres. Sim. Infelizmente, a escolinha ensina e pouco É. estimula viver a fé. Forma, né? Não forma. Eu, minha experiência, né, de psicologia e pedagogia é zero, né? A vivência é Deus que me capacitou e tem me ajudado, me capacitado no caminho mesmo. Mas eu li, assim, eu tenho estudado algumas coisas e eu li, assim, eu achei essa frase, eu não sei nem de quem é, mas eu achei essa frase, assim, bem explicativa, né? Que o ser humano é como se fosse um papel vazio, assim, como se fosse uma folha em branco. E que tudo aquilo que ele vai vivendo, tudo aquilo que ele é apresentado, vai criando como se fossem carimbos na Uhum. identidade dele, deixando marcas que lá na frente, naquele momento pode não significar nada, mas que lá na frente vai trazendo coisas à memória.
E isso eu tenho pensado no ministério e tentando levar por esse lado, tentando imprimir essas coisas ali nas crianças, nos adolescentes, nos jovens, Sim, e sim. principalmente, Marisete, assim, no voluntariado, né? Imprimir no coração do voluntariado que nós não estamos ali para cuidar de crianças, não é o nosso papel. A gente não tem que cuidar, claro, né? A gente vai cuidar, a criança está lá, a Sim. gente não vai deixar acontecer nada de mal Mas com a ali está criança. servindo. Mas o nosso papel ali é um papel, como você falou, de formador, né? De gerador de experiências. A gente pode até colocar esse termo, Sim. né? De E gerador de experiência de experiências, transformação. Mas de é isso mesmo. transformação. Isso mesmo. E para que a gente colha lá na frente, né? Porque até tem uma pergunta que me fizeram assim, e agora? Os adolescentes, muitos pais trabalhavam dia a dia, né? E aí agora está todo mundo dentro de casa, os pais nem sabiam muito bem qual era a rotina dos filhos. E são filhos jovens, são filhos adolescentes. E não criaram não tem essa memória, essa Uhum. rotina, se a gente pode falar assim, rotina talvez não seja a melhor palavra. Mas não tem essa vivência de Jesus. E aí os pais querem que o adolescente tenha. E aí entra o É, conflito, né? eu gosto de pensar assim: aquilo que a gente escuta, a gente esquece. Aquilo que a gente vê, você até às vezes lembra porque fica uma imagem na memória Sim, registrada. Aquilo que eu toco também fica registrado. Mas o que eu vivo faz um sentido tão grande, que não sai nunca mais. Nunca é mais. verdade. Nunca mais. Então, aquilo que eu toco, que eu vivo, e o que a gente está falando aqui de espiritualidade, a gente está falando de vivência. De vivência. Não, porque antes a gente falava muito, era muito verbal, ou então mostrava as figuras no antigo flanelógrafo, mas quando a A gente criança ainda sente, quando a é. criança toca, quando ela acompanha uma dificuldade da família, orando, intercedendo, fazendo a unidade em fé, ela não vai Uhum, esquecer nunca mais. Ela vai sim, levar isso para a vida toda. E aí, sim. quando os filhos se tornam jovens, Érica, o que nos resta? Nos resta Colher. acreditar na semente que a gente plantou. A semente que planta na criança, ela vai germinar no tempo certo. No tempo próprio ela vai germinar. Lá na frente, sabe? Quando ela tiver uma dificuldade, estiver passando por uma adversidade, estiver aflita, ela vai lembrar daquela experiência de fé, de que ela viveu, de que ela tocou e que fez sentido no coração dela. Isso ninguém rouba, sabe? É Não verdade. tem ninguém pode furtar, porque ficou Sim, é dentro verdade. dela. E algo assim que eu gostaria de ressaltar é a experiência, aquilo que a gente vive de espiritualidade, também vem de gerações em gerações. Eu Uhum. estava olhando, né, e lembrando que eu gosto muito da história de Timóteo. Quando, né, lá em 2 Timóteo, ele vem e declara, eu falei, gente, isso é muito sistêmico. Para quem É. agora, né, gosta, a gente está trabalhando tanto constelação familiar, trabalhando as experiências que vão Sim. passando de geração em geração. Aí lá diz assim, olha, 2 Timóteo, capítulo 1 e versículo 3. Dou graças a Deus a quem desde os meus antepassados, olha o que está falando aqui, está falando de constelação Tá familiar, falando. É. está falando né, da história familiar, dos meus Sim. antepassados, sirvo com uma consciência pura, porque sem cessar faço memória de ti, das minhas orações, noite e dia.
E depois ele fala, né, trazendo a memória da fé não fingida que há em ti, que primeiro habitou na avó. Na avó. Então, veja bem, imagina Timóteo, pequenininho, criança, Pequenininho do correndo na avô. casa. Correndo na casa, mas a criança, ela tem uma anteninha, sabe? As crianças são muito ligadas. Elas têm um radar que elas captam Percebem tudo. tudo na família. Com certeza. Tudo. Às vezes tem casal que fala assim, ah, mas a gente não briga na frente das crianças. Eu falei, ih, elas veem tudo. Porque se o seu marido chega e você chegou, dá um olhar, né, para um outro lado, a criança ligou a anteninha. Se vocês não deram um boa noite, um boa tarde, ela vai dizer, epa, o que está acontecendo aí? Então eu fico imaginando que um dia Timóteo foi essa criança, igual as crianças que estão dentro das nossas casas hoje. E hoje presas com a gente 24 horas. Literalmente, né? Literalmente. Não tem descanso nem da hora escolar. Não. Então, imagina, Timóteo ali, rodando, circulando a casa, criança, anteninha ligada, mas percebendo uma avó orando. Uma avó orando. Então, aquela memória que ele traz, e ele fala assim, de uma fé não fingida. O que é uma fé não fingida? É uma vida vivida. Não é algo que se conta para se engrandecer. É aquilo que faz sentido, é aquilo que vive. Você está me dizendo assim, que a gente passa. Você está me dizendo que o que a gente passa em casa, seja momentos assim de muita aflição ou momentos de bênçãos, a gente tem que compartilhar com os nossos filhos para que eles vejam a ação de Deus. Seja aquilo que a gente está orando, até mesmo a gente às vezes ora por um propósito, mas aquele propósito não é de Deus para a nossa vida, não chega. É importante passar isso para a criança. É o que está escrito na palavra, né? Sabe por quê, Érica? Assim, a criança, a família é a matriz, como nós começamos falando no início. E a forma com que a gente comunica, com que a gente conversa na família, vai deixar o canal aberto para fluir energia de paz, fluir energia de consenso, de busca de entendimento. Porque às vezes você tá lá aflita, fazendo alguma coisa, aí a criança chega perto de você, você dá uma espanada nela. Ai, agora não tô podendo, tô nervosa, hoje é dia de pagar uma conta e eu não tenho dinheiro, ou tô nervosa porque eu recebi uma notícia que alguém se internou, tô nervosa porque meu chefe me chamou para uma reunião e vai vir bronca, eu tô nervosa porque o pai sai de manhã, tô nervoso porque eu vou ter uma reunião e pode fechar o projeto ou não, isso é importante. Aí a criança leva um susto e ela diz, espera aí, mamãe tá nervosa. Então eu vou recuar e vou protegê-la porque ela tá nervosa, ela tá chateada. Depois a gente resolve o problema e não volta para celebrar com a criança. Não. Você não volta para dar o feedback para ela. Você não volta para fechar o processo da conversa com ela, para agradecer que ela participou, que ela contribuiu, que ela percebeu que você estava tensa, mas que agora vocês vão agradecer e celebrar a vitória. Infelizmente, a criança fica no vácuo. E sabe o que adoece as crianças? Sabe o que dificulta a criança ter uma experiência real com Deus? Ela ficar nesse vazio. Ela não fechar o processo. Ela não ir até o final. É o momento eu compartilhei com ela uma aflição. Eu disse para ela que eu estava tensa. Mas agora, em respeito a ela, eu vou contar. Olha, a reunião aconteceu, nós oramos, Deus nos abençoou dessa forma, papai fechou esse processo ou não fechou,
vamos continuar acreditando. Aí, isso é espiritualidade. Isso vai fazê-la crescer com Deus. Você está me falando e assim tem vindo cenas na minha cabeça, né, de infância, né, porque aí é aquela coisa que você falou, né, que ficam impressas na nossa mente. Mas esse envolvimento, assim, além de levar as crianças a melhorar o nível da espiritualidade, é tanto amor, né? Trazer a criança para dentro do que a casa está vivendo, além de levar ela para o crescimento espiritual, é tanto amor, você fala, a forma como você está dizendo, assim, gera carinho, gera amor, né? Gera. E aí nós vamos voltar onde? Eu acabei dizendo que hoje o que fica marcado é o que se vive. Então, a forma com que eu vivo a minha fé está tatuando a minha criança, está registrando a memória dela. E isso vai fazer sentido no momento certo. Mas vamos olhar para um lado, assim, de que a criança, ela aprende o que ela está vendo. Sim. Uma das coisas que mais espiritualmente adoece uma criança é quando ela vê a mãe falando uma coisa e vivendo outra. Exatamente. O pai falando uma coisa e vivendo outra. Então ela vê uma contradição. Como é que ela vai legalizar, credibilizar a mensagem que os pais estão... Então, para que o pai está levando a igreja? Ele leva a igreja... Diferente. Olha, Érica, deixa eu te contar uma coisa que interessante que eu passei. Eu estava atendendo uma família e os pais falando da importância de levar os filhos para a igreja, para o ministério de criança, para ele aprender sobre Deus. E aí a mãe chegou com os filhos, depois o pai chegou atrasado na consulta. E aí na consulta ele chegou se gabando. Ai, olha só. E qual era a preocupação da família com o filho? O filho estava mentindo. Qual era o sintoma que levou a família a buscar um psicólogo? Era uma criança que estava mentindo. Isso que estava chateando e preocupando os pais. Mas eles dizendo, não aceito mentira, nós somos cristãos, nós vamos à igreja todo domingo. Me chega o pai, rindo, se gabando, porque ele foi de moto e ele conseguiu passar com a moto atrás do outro carro na linha amarela, sem precisar pagar pedágio. É o exemplo. Quando ele falou isso, falei, espera aí. Vocês trouxeram um filho, estão pagando uma consulta, por causa de quê? Qual é a preocupação de vocês? Fulaninho tá mentindo. E ele danado, hein? Ele muito danado. Por que fulaninho tá mentindo? Eu falei, o que você fez, acabou de fazer na linha amarela? Quando você passa engatado no outro carro, se gabando de que conseguiu passar sem precisar pagar a linha amarela. Ele olhou para mim, não precisei falar nada. O diagnóstico estava pronto. Isso é ensinar espiritualidade para as nossas crianças. A palavra fala que é no caminho, né? Não é o caminho, né? É no caminho. E se formos contraditórios, se falarmos algo, não adianta falar o quanto acredita no poder de Deus, se não estiver vivendo esse poder. Se não estiver tocando e tendo histórias para contar, sejam nos ganhos, sejam nas perdas. Deus deu, Deus tirou, bendito seja o nome do Senhor. É verdade. Não é? E aí a gente está falando, né, da importância dos pais, então, terem uma congruência. Isso. Uma comunicação aberta com a criança, um exemplo de vida congruente com a criança. Porque um dia a sua criança vai dizer, hoje eu quero viver a fé não fingida da minha mãe.
Não fingida. Hoje eu quero viver a fé não fingida do meu pai, da minha tia, a fé não fingida da minha avó, a fé não fingida da minha líder do Ministério de Criança, da pessoa que se Sim, colocou como serva para estar ali naquele ministério. Olha que é verdade. responsabilidade. É muita, é muita Muita. coisa. Isso. E aí, Érica, eu acho assim que um item, né, que a gente está falando de vida cristã, de espiritualidade, adultos e criança. Eu vou agora sábado, dia 6. Quarta-feira eu vou fazer uma live. Aham. Quarta-feira, 18h30. Olha o nome da Oba! live. É Perdas, Amor e Solidão. Hum, Olha que forte. sim, muito forte. E no sábado, dia 6, nós vamos ter um workshop, é um workshop sobre perdas, luto e rituais, Sim, curativo e de despedida. Então, assim, muito forte. isto, administrar as perdas, se adaptar às perdas, elaborar o processo de luto. E nós não Sim, podemos esquecer que a criança também tem o luto tá. dela. É. É uma pergunta que as pessoas têm me feito muito como psicóloga. E as crianças? Como é que você acha que elas estão passando por esse momento de perdas, de Uhum, confusão, de crise? uhum. Primeira coisa que eu gosto de falar: as crianças se adaptam. Se Verdade. os pais estiverem equilibrados, criança é um bichinho que se adapta a tudo. É verdade. Ela se adapta. Só que ela espera uma voz de orientação dos adultos. Porque a Uhum. rotina ficou desarrumada para todo mundo. Sim. Muita interrogação sobre o amanhã, todos nós estamos fazendo. E a Eu criança acho que não precisa. passar essa aflição, eu acho que não passar essa coisa da aflição, da insegurança, da incerteza do que pode acontecer para eles, assim, nesse momento, acho que é uma questão de amor, até assim, de blindá-los nessas questões, porque eles são muito acelerados e, como você mesmo já explicou, eles pescam tudo, né? E aí, Pescam. se a coisa estiver desarranjada dentro, dentro de casa e a família é muito ansiosa, com muitas expectativas, aquilo vai passar para a criança e a gente não pode não ter um retorno muito legal. Isso. E se por um acaso, né, tiver algum tipo de perda, como perda de emprego, perda de vidas, perda de uma Uhum, pessoa, não engane a sua criança. Não engane, não ache que está enganando. Porque acha. ela não pergunta porque sabe que você não está pronto para responder. Uhum, Né? Porque às vezes a pessoa fala assim: ah, mas a criança nem perguntou, a avó faleceu e ela nem perguntou pela avó. Falei: não, ela não perguntou porque ela está respeitando em perceber que você não está pronto para contar, para falar do assunto. Não ache, não engane a criança. Seja sincero, abra o coração. Compartilhe com ela, olha, fulano está no uhum. hospital, não está bem, nós confiamos em Deus, mas vamos pedir para que Deus faça o melhor na vida dessa pessoa. Papai está com ameaça de desemprego, mas vamos pedir para que Deus faça o melhor, porque um caminho ele vai abrir. Seja direto, olhe no olhinho dela e fale, conte exatamente a notícia que tem para contar. Não precisa dar os detalhes, porque os detalhes Sim, pertencem aos adultos. Mas sim, a notícia, a verdade sempre liberta. E a verdade. criança tem direito à verdade. A história é dela também. Se faleceu uma Sim, avó, é a avó dela também. Se o pai está com ameaça de emprego, isso atinge a ela também. Então é um sim, direito dela saber da realidade.
né, da notícia. Dificuldades até, né? Muitas famílias nesse momento estão em dificuldade. Apresentar talvez essa dificuldade, né? Porque é uma dificuldade que aconteceu. Talvez aquela família não estivesse acostumada a passar por aquela dificuldade. E aí eu acho que se inserir a criança nesse processo, né? Como está nos ensinando, eu acho que eles vão aprender, né? Com essa perda. Vamos. E aí, da forma com que os pais estão passando hoje, o direito à verdade que essa criança tem, isso vai fortalecê-lo para quando adulto ele já aprender a lidar com perdas. Hoje eu gravei um vídeo e eu disse assim: todos nós um dia seremos abandonados. Seremos abandonados por pessoas, abandonados por ideias, abandonados por projetos. Todos nós seremos abandonados um dia. Isso é inevitável. Mas então a forma, para que eu vou esconder a morte da criança? Se a morte faz parte da vida. Eu vou inseri-la numa realidade. É a realidade da vida. Ah, mas ele vai sofrer. Você não tem como proteger o seu filho dessa realidade. Não existe isso. Não existe. Ah, eu vou deixar para contar mês que vem. Vai ser pior. Porque agora, além dele chorar a dor da perda, ele vai chorar por ter se sentido enganado. Porque quantas e não vezes... inserido naquela família, né? Isso. Espera, por que você não me falou, não me contou o que estava acontecendo? Para que ele pudesse... Na hora que eu estava gravando um vídeo lá embaixo, no meu condomínio, aí algumas crianças passaram e eles perguntaram: ah, você está gravando para quê? Aí eu falei: ah, estou gravando para colocar na minha rede social. Ah, qual é o assunto? Eu falei: ah, é sobre luto, sobre perdas. Aí uma criança que deve ter uns 9 anos, ela me disse assim: eu perdi o meu avô. E eu perguntei para ela assim: e doeu? A ela: doeu muito, eu chorei o dia inteiro. Aí ela disse assim, eu falei: você preferia não ter ficado sabendo? Ela disse: não, eu peguei a foto dele e eu chorei. Eu falei: o que você chorou? Aí ela disse: eu fiquei lembrando dos bons momentos que eu tive com aquele avô. Ela falou: imprimi várias fotos e diz ela que colocou no quarto dela. Olha que lindo, gente. Lindo, é. Eu estou ensinando essa criança que ela tem o direito de sentir dor por ter se despedido de uma pessoa importante na vida dela. Então, para que vai deixar para contar um mês depois? Qual a diferença da dor? Vai fazer diferença? Só vai aumentar. Só vai aumentar. Ou dói hoje, ou dói daqui a um mês. Mas vai doer nessa criança. Vai doer. E a criança, quando está se sentindo perdas, Érica, é importante a gente ressaltar que ela precisa de 2 coisas. Uma, ela precisa de acolhimento. Ela precisa de acolhimento porque ela está assimilando na estrutura emocional uma experiência que é exigente, que é pesada. Ela precisa de acolhimento. E a segunda coisa que ela precisa, aprender a agradecer. O que nos ajuda a nos despedir e a manter a pessoa bem dentro da gente é a gratidão. É verdade. Então, desde pequenininha, ensina a tua criança a ser grata. A ser grata. Isso é espiritualidade. E nesse momento pode ser, você está falando, eu estou aqui pensando, nesse momento pode até não ser uma perda de um parente, mas eles perderam a rotina deles. Sim, né? Eles perderam perderam escola, perderam curso, acesso aos amigos, a família, não conseguem ver a família, não vai à igreja, né? Estão, perderam a liberdade assim, que eles têm como criança, né? Perderam tudo. Isso é uma perda, né? De alguma forma. Sim. Mas aí vem os ganhos na perda. Porque se você perguntar para ele, o que você preferia? Estar lá brincando ou papai e mamãe 24 horas juntos? Aqui em casa 24 horas juntos. Ele falou assim: não, eu quero
Quer voltar para a escola porque está com saudade dos amigos? Quero. Mas e aí? Vai voltar aquela rotina? Aqui em casa já teve banho de lama, já teve muito. Sim, sim. Então, aí a gente está passando para elas, né, o clima de espiritualidade. Para mim, a gratidão é desenvolvimento, é uma forma de desenvolver a espiritualidade. A gratidão é uma forma de desenvolver a experiência com Deus. Antes eu ficava pensando assim, na época que a gente ensinava as regras do que era certo, do que era errada, religiosamente, a gente ensinava, tem que orar depois das refeições. E aí orava como um hábito de oração, mas não expressava gratidão. Então eu imagino que nesse momento, se os pais aproveitarem essa oportunidade de desenvolverem seus filhos corações gratos, eles serão espiritualmente pessoas fortes, pessoas abençoadas, pessoas que vão levar a experiência para outros, que vão lembrar de 2020 com uma grandeza, né, que vai ser maior do que a perda. Nós vamos dizer assim, não, foi difícil? Foi. Mas o que ganhou superou a perda desse momento. Se desenvolvermos nas nossas crianças corações gratos. Porque às vezes a gente quer dar tudo para eles. A gente está chegando perto do tempo do Instagram derrubar a gente, né? Sim. Mas eu queria conversar mais. Você está falando e minha mente está assim, fervilhando de beijo, porque eu tenho esse defeito, se é um defeito, né? Enquanto a pessoa vai falando, minha mente vai construindo várias coisas, né? E assim, eu queria que você falasse um pouquinho do seu instituto, para algumas pessoas que estão nos assistindo, eles não conhecem, né? Eu tenho visto lá todos os seus trabalhos e, assim, muito importante para o crescimento familiar, né? Sim. Esse tema família tem falado muito no meu coração. Tem me incomodado bastante, esse tema família. E aí eu queria que você falasse um pouquinho do seu instituto. Eu sei que tem um livro, né, novo aí. Tem. Estou vendo ele aí atrás. Tá fácil de pegar. Então. Ele aí atrás. E já queria te agradecer, porque eu não sei se vai cair, né? Já queria te agradecer, assim, do fundo do meu coração, por esse papo que a gente levou. Tenho muitas perguntas ainda. Vou tentar uma outra live, de repente, para a gente entrar em outros assuntos assim, mais específicos, que eu recebi algumas perguntas. Mas te agradecer, porque Deus conduziu assim, de uma forma, para mim, foi engrandecedor esse papo. Foi muito bom. Eu quero concluir. Não, eu que agradeço. Né? Porque eu estou aqui para servir. Se Deus me deu a oportunidade de estudar psicologia, é para servi-lo. E eu quero servir o meu próximo, quero servir as pessoas, quero servir no reino. Aonde me convocarem, eu estou dizendo, eis-me aqui. Mas, veja bem, Érica, há uma psicóloga do Texas, que ela diz o seguinte, Froma Walsh, o nome dela. Crenças religiosas podem tanto aliviar a dor quanto exacerbar a dor. Isso para mim é muito forte, porque eu sinto Deus através dos meus relacionamentos. Eu vivo Deus através dos meus relacionamentos. Na hora que eu estou com o meu paciente no consultório, é um momento espiritual. É um momento espiritual. Na hora que você está com uma criança, compartilhando com ela sobre Jesus, sobre o poder de Deus, é um momento espiritual. Na hora que você está cozinhando para essa criança, é um momento espiritual. Na hora que você está fazendo o dever de casa com essa criança, é um momento espiritual. Não é só
na hora que você está lá na igreja ensinando uma história bíblica. Todos os momentos que estamos participando uns com os outros é um momento espiritual. E eu peço para que Deus nos ajude a usar a crença religiosa, né, a nossa fé, para aliviar a dor. Que eu não seja um peso para provocar dor no outro. Porque às vezes a crença religiosa que traz culpa, que traz aprisionamento, ela vai exacerbar a dor. E eu sou o canal espiritual de representar Deus na vida das pessoas. Então, essa é a minha oração, esse é o meu pedido, essa é a minha disponibilidade. E, espiritualmente, Deus me deu a oportunidade de escrever esse livro, Descongelando o Tempo, né? Sempre falo dele. O tempo emocional pode ser congelado, principalmente quando a pessoa não elabora lutos, não elabora as perdas. Perda por pessoas, perda por situações. E esse livro fala sobre técnicas para conselheiros e terapeutas de família. Pode ser adquirido, né, no Instagram, logos.pc, ou no site marisetterodrigues.com. E esse livro é um livro chamado Amor Perfeito. Ele fala sobre a responsabilidade que cada um tem com a sua escolha conjugal. E eu quero terminar falando faltam duas coisas. Uma, olha só, gente, quando Deus fez o mundo, ele não fez primeiro o filho. Quem ele fez? O homem e a mulher. Ele fez o casal. Casal, é. Então pare de achar que seu filho é o seu mundo. Meu filho, meu mundo. Se Deus tivesse feito os filhos para serem superior ao casamento, ele teria construído os filhos primeiro. É verdade. Deus primeiro construiu o casal, porque o casal é o esteio da família. Porque o casal é a haste que sustenta uma família. E eu quero desafiar todos os pais a investirem em seus casamentos, em seus relacionamentos, para espiritualmente terem filhos saudáveis, com experiências que vão levar para a vida toda. Amém. E que queira, né, o Senhor, que nesse tempo que não tem mais fronteiras, nós estamos juntos, nós estamos em unidade, nós estamos em favor do reino, somando forças, igreja, líderes e famílias, pelo melhor da humanidade. Então, que as nossas crianças sejam estimuladas, não ao que é o certo e errado, mas a ter uma experiência com Deus, a sentir Deus, a tocar em Deus e a ter um coração grato. Isso mal nenhum vai tirar. Força maligna em nenhuma tira. E a semente vai ficar plantada. E no futuro, as crianças vão olhar e dizer: eu quero continuar tendo a mesma experiência de vida que os nossos antepassados um dia tiveram. Uma fé não fingida. É verdade. Marisete, muito obrigada. Estou emocionadíssima assim, com esse fechamento, que você conseguiu sintetizar tudo que eu gostaria de passar. Quando a gente produz material para o Ministério Infantil, quando a gente produz material para os voluntários também, que acabam sendo, alguns sendo os pais, né, que nos ajudam lá no Ministério. Você conseguiu sintetizar o que eu queria, e as minhas palavras faltam, né, para alcançar. Sim. Principalmente nessa fase em que nós percebemos que temos que alcançar os pais, Isso. né, a família, o casal, para chegar nas crianças. Nas crianças. Lá na frente, né, quando a gente olhar para trás, essas crianças olharem para trás e falar assim: ah, aquela tia falou isso, poxa, meu pai e minha mãe, nesse momento de uma dificuldade parecida com a minha, eles foram orar.
eles foram buscar a palavra de Deus. E é isso, essa sementinha que eu tenho tentado, tenho pedido a Deus para me capacitar para Isso. chegar lá no coração dos meus pequenos. Isso aí. Muito E obrigada mais sigam a uma vez. Logos. Sigam a Sigam a Logos. Logos. Olha o Isso. YouTube, Marisete Rodrigues. Eu vou colocar um Marisete vídeo novo Rodrigues. essa semana. Tem a live. Sim. Tem a minha Tem, tem live. as lives, né? Quarta-feira, dia E 4. sábado. É, dia 4? Quarta-feira? Isso, Não, isso. dia 3, né? 1, 2, 3. Três. Quarta-feira, dia 3, às 18h30. Perdas, Isso. amor e solidão. E se vocês puderem, façam inscrição para o workshop. Serão 4 horas conversando sobre perdas e sobre estratégias de como ajudar as pessoas a identificar qual é a fase do luto que está e a viver e fechar o processo de luto para dar movimento à vida. Obrigada, Érica. Que Deus abençoe. Obrigada. Um beijo, Beijos. um beijo virtual, um abraço. Tá certo. Que Deus lhe Tchau, tchau. abençoe cada vez mais nessa caminhada. Tchau, Obrigada tchau. mesmo. Fica com Deus. Tchau, gente. Muito Tchau, obrigada a tchau, todos que tchau. estiveram aqui até agora. Um beijo no coração. Gente, muito obrigada por todos que estiveram aqui até agora. Foi um papo maravilhoso, Marisete. Nossa, encantador conversar com ela. Eu agradeço a todos vocês, todos que estiveram na intercessão, todos que estiveram comigo, que estão comigo. Agradeço ao Ministério Infantil Carioquides, porque sem o retorno de vocês a gente não consegue, sem o trabalho junto a gente não consegue. Muito obrigada, fiquem em casa, Deus os abençoe, tá? E esperem as próximas lives. Fiquem com Deus.